nossa parte inicial mesmo. Yasmin, tá contigo então, tá? Fazer o... Deixar as pessoas entrarem, ficar ali nos participantes, pode ser? Obrigada. Então, bora lá. Pessoal, bom dia a todos. Eu vou começar com a apresentação. Só um minutinho que agora eu... Aqui. Ué, não estou vendo o... Aqui, apareceu as pessoas de volta. Voltei. Bom dia. Hoje a gente está aqui entre Odd e Deca. A gente vai se apresentar logo mais para contar um pouco para vocês sobre os desafios e as oportunidades que a gente tem encontrado na elaboração de relatórios de ESG. Essa conversa começou há mais de 6 meses atrás, ela começou no ano passado, na verdade, e a gente vem trocando quase que semanalmente sobre todos os desafios que a gente encontra dentro dessa área e também sobre as oportunidades que a gente tem visto. E é um pouco dessa conversa que a gente gostaria de abrir com vocês hoje. Queria comentar que nada do que a gente está falando aqui agora são 100% respostas, elas são mais perguntas a um problema que a gente está identificando no mercado e que a gente tem conversado com várias empresas e todas elas parecem estar passando por algo similar, né? Mas que a gente agora está começando a aplicar isso e está começando a trabalhar. A gente tem 3 projetos, ó, de Deca já esse ano, nessa área, trabalhando com isso diretamente. Então, acho que vai ser muito bacana a gente também poder ouvir um pouco de vocês sobre o que vocês estão passando relacionado a isso, porque a gente está começando a viver isso e a poder trocar e poder implementar um pouco disso, né? Não é só reclamar do mercado, mas é também trazer soluções e aplicar isso na prática, né? Então, meu nome é Letícia, e o Vinícius está aqui conosco. O Vini está marcado, pinado aqui em cima também. Depois a gente vai mandar para vocês todos os links, todos os e-mails. Então, depois dessa call, não se preocupem que os exemplos que a gente trouxe aqui são exemplos abertos e a gente vai discutir e comentar eles com vocês. Inclusive, exemplos de outras coisas que não são relacionadas a ESG, a gente vai mandar para vocês. Então, fiquem bem à vontade também depois para pedir por e-mail algo que ficou faltando, tá bem? Então, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, como muitos de vocês sabem, está começando a entrar agora uma nova lei, uma nova lei que está realmente vindo, primeiramente está começando a ser implementada na Europa e no Brasil ela já foi adotada, né? Então, para quem não sabe, depois eu posso explicar, a Odd é uma empresa que trabalha tanto no Brasil quanto na Europa. Eu moro na Espanha já desde 2020, mas a minha equipe é distribuída, a gente trabalha nos 2 continentes. E até 2026, muitas das empresas vão ter que passar de diretrizes, frameworks iniciais, até a fase de realmente adoção disso, para principalmente as empresas de capital aberto e de investimento divulgarem as suas informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, né, com base nos relatórios ESG. E isso a gente identifica que são em torno de 15 mil empresas de capital aberto e fundo de investimento na Europa, e no mínimo 3 mil que a gente sabe que vão ter que fazer isso e vai ser obrigatório fazer isso no Brasil. E na prática, o que isso significa é que muitas dessas empresas, ou todas essas empresas, se elas ainda não fazem, elas vão ter que coletar, organizar e preparar esses dados para poder realmente comunicar. E para a gente, como consumidor do outro lado, eu acredito que isso traz uma oportunidade muito grande de a gente distinguir entre o que são esforços genuínos para reduzir o impacto ambiental e aquilo que a gente chama de greenwashing, né? Que é entender se essas informações são transparentes, se elas são verificáveis e se realmente elas falam e fazem ou somente falam, que é uma das coisas que a gente vê muito acontecer no mercado. Então, a gente entendendo que essa mudança, inclusive essa oportunidade de mercado estava surgindo, o Vini estendeu a mão para a gente no final do ano passado e falou: vamos pensar um pouco junto o que a gente pode fazer e como a gente pode trabalhar de maneira com que a gente possa ajudar as empresas a poder ter esses frameworks e até, quem sabe, pensar em desenvolver um produto para isso no futuro. Então, a gente vai se apresentar rapidamente agora e depois a gente vai falar um pouco sobre o que a gente vem identificando. A gente já apresentou isso para um monte de empresa e então a gente já sabe realmente que isso é um problema, né, Vini? Mas eu vou deixar o Vini falar e volto no final para comentar um pouco sobre.
Perfeito, gente, prazer. Meu nome é Vinícius, sou sócio fundador da Deca e CEO. A gente está muito feliz nesse aniversário de 10 anos que a gente está fazendo esse ano, né? Estrear mais uma colaboração dessa de peso com a Odd. Mas para contar um pouquinho da nossa trajetória, a Deca é uma empresa B carioca, nós somos um dos precursores dentro do movimento B, e desde 2014 a gente vem se colocando à disposição de diferentes clientes para fomentar comportamento colaborativo para catalisar a cultura de inovação socioambiental. No slide seguinte, mostra um pouco de como a gente veio evoluindo dentro desse ecossistema de impacto, que é o ecossistema B. Então, como uma empresa B atuante desde 2014, a gente tem essa coerência de praticar aquilo que a gente deseja dar suporte para os nossos clientes e parceiros, porque a gente aplica essa certificação, inclusive, para nós mesmos, né? Esse ano a gente está indo para a nossa terceira recertificação e, modéstia à parte, a gente tem uma das maiores pontuações dentro desse segmento de empresas desde consultorias no país, que dá para a gente esse reforço de entender como esses assessments podem fazer, de fato, uma diferença cultural, estratégica e de prestação de contas de que tipo de impacto que é gerado. No próximo slide, a gente vê um pouco dessa abrangência de clientes que a gente tem dentro do nosso portfólio e uma coisa que vocês vão perceber ao longo desse papo, né, Leite, é que quando a gente fala de uma contação de dados, uma contação de história baseada em dados relacionados a impacto, esse papo de hoje ele é um papo relacionado à sustentabilidade ESG para iniciativa privada, mas a gente também tem feito isso para outras organizações de outros setores, como, por exemplo, institutos e fundações também, né, Leite? Acho que tem um ponto importante com relação à forma através do qual a gente atua dentro dessas agendas de sustentabilidade ESG, é que na DECA a gente acaba misturando uma abordagem personalizada de acordo com o contexto e a maturidade do cliente. A gente desenvolveu uma metodologia coproprietária que são as JOIs, que são as Jornadas de Inovação e Aprimoramento Socioambiental, e na montagem dos nossos times multidisciplinares, dependendo do desafio do cliente, a gente acaba trazendo para os nossos times especialistas que vão acabar complementando essas entregas. Por exemplo, se a gente precisar de algo relacionado à economia circular, a gente vai chamar um especialista para dentro do time. Mas a gente também percebe que nessa discussão entre sustentabilidade, ESG e a própria atuação de investimento social privado, hoje a gente tem ajudado bastantes empresas que têm institutos e fundações a encontrarem um equilíbrio entre o que a iniciativa privada faz dentro das agendas de ESG e o que os institutos e fundações constroem como teses ou teorias de mudança. Então, nossa aposta é sempre fazer um tipo de provocação que vai misturar estratégia de negócio, possibilidade de geração de impacto e formas inovadoras de se comunicar esse impacto que é gerado para diferentes públicos. Então, no próximo slide, a gente vê um pouco desse estudo ou desse padrão de convergência entre os frameworks, índices e assessments, que essa collab acaba juntando forças para estudar um pouco mais de como esses assessments têm convergido, como eles têm se atualizado e de como a gente pode fazer uma abordagem customizada, dependendo da ambição do cliente, qual é a mistura ou mashup desses índices que a gente pode ajudar a organizar para fazer essa contação de história. Então, eu vou mostrar para vocês agora 3 casos que a Deca deu suporte nesses últimos anos, que ajudam um pouco a reforçar esse entendimento da tendência, os desafios que os nossos clientes eventualmente vêm passando e de como o Escolab Deca e OD tem se organizado para dar suporte aí para essa necessidade emergente ou demanda emergente que a gente está mapeando, tá? O primeiro caso foi feito no ano passado, é um caso que a gente tem muito orgulho, porque acho que é um dos maiores projetos que a gente fez nos últimos 10 anos, onde a gente teve a oportunidade de fazer a integração da plataforma de comunicação do ecossistema do Itaú relacionados à sustentabilidade, ESG e investimento social privado. Um desafio onde o próprio grupo Itaú tem uma abordagem histórica, né, e de tipos de iniciativas e projetos muito vasta nesses últimos 100 anos de história do banco, mas de como a gente mapeava essas 170 iniciativas relacionadas a ESG e organizava elas de acordo com os seus stakeholders específicos. Então, o que vocês estão vendo na tela é um artefato estratégico que permite com que, anel por anel, a gente vai identificando do Itaú suas vocações, seus principais projetos e aquilo que ela quer comunicar ou iniciar de diálogo com esses específicos stakeholders estratégicos que foram priorizados. No caso seguinte, a gente tem um processo muito interessante de suporte para ClearSale,
em seu processo de recertificação, um processo de recertificação que estava em consonância, inclusive, com o processo de abertura de capital, que coloca aí a Clearseio dentro desse perfil das 3.000 empresas que vão precisar, né, se relacionar ou produzirem relatórios específicos do ESSB, né, nos próximos anos. Mas o foco aqui muito grande era no fortalecimento de uma distribuição da responsabilidade de como se fazer o preenchimento ou do BIA, que é o BIA Impact Assessment, mas que poderia ser feito também para algum tipo de relatório de sustentabilidade, onde a gente fez aí a distribuição do envolvimento das diferentes áreas e principalmente dos executivos e C-level da ClearSale para fazer com que esse processo possa ser executado como uma abordagem estratégica da empresa e não uma responsabilidade exclusiva da área de sustentabilidade naquele momento. E o terceiro case que a gente tem envolve um pouco de como a gente acredita que alguns dos desafios relacionados, sejam aos ODSs, sejam a desafios complexos que eventualmente algumas empresas possam ter, dependendo da materialidade dos seus negócios, que foi como promover uma ampliação da colaboração entre Globo, Unesco e Unilever com relação ao apoio ao projeto Criança Esperança, que é um projeto relacionado a investimento social privado do Grupo Globo, que faz a defesa do direito da criança e do adolescente relacionado à educação. Então, como a gente fazia o cross entre programas que já existiam da Unilever com foco em ODSs, para aí fazer essa sobreposição, essa ampliação de impacto. Então, são 3 cases que ajudam a gente a identificar de como a gente aqui do lado de cada DECA faz o engajamento de múltiplos stakeholders para priorizar uma agenda de impacto que seja autêntica e de como é que a gente pode performar uma comunicação mais engajadora para diferentes públicos daquilo que é feito ou daquilo que a gente deseja executar. Eu acho que a Deca ela trabalha há muitos anos já, né? Há 10 anos já nesse desafio de poder unir áreas, pessoas e stakeholders que são de locais e de pensamentos muito distintos e diferentes e faz isso muito bem, organizando, né, com a forma muito poética que o Vini conduz as reuniões e as coisas. Eu falo que ele tem uma maneira muito poética de falar. E o nosso desafio veio muito de poder ajudar a tangibilizar isso tudo de maneiras diferentes e pensar como a gente poderia traduzir todo esse trabalho e todo esse esforço que é feito por trás. Então, o nosso pensamento ele veio muito a se unir entre essas duas frentes, né? Aí a gente vai falar um pouco dessa percepção de diferentes níveis de maturidade e como eventualmente essa abordagem que a gente está desenvolvendo em conjunto pode dar suporte. O nível 1, né, de entendimento, eventualmente para uma empresa que está precisando se adequar ou começando a construir seus relatórios de sustentabilidade ESG, geralmente a motivação ela começa muito por compliance, ou seja, um processo muito responsivo, com pouca influência de negócio e com uma gestão de conhecimento limitada e padronizada a atender simplesmente as demandas que os formatos ou padrões desses assessments indicam. Geralmente a gente vai ver profissionais da área de sustentabilidade ou de relacionamento com investidores correndo atrás dos colegas de outras áreas para tentar angariar as informações que são necessárias para serem colocadas nesses padrões. O segundo processo, eventualmente, é para quem já começou um pouco nessa jornada, já tem a experiência da realização de algumas certificações ou de relatos, mas que eventualmente entende que precisa se organizar numa gestão de conhecimento um pouco mais articulada, com pontos focais mais definidos para que recorrentemente possam se atualizar os dados que serão necessários a cada edição dos relatos. Já se tem alguns tipos de visualização dos impactos que são priorizados, sejam aí pelas matrizes de materialidade, ou sejam pelas agendas de impacto que foram definidas pelas lideranças das empresas, e já conseguem fazer um pouco dessa ampliação das mensagens estratégicas dessas agendas para além dos públicos específicos ou especialistas que têm interesse nesses relatos. Já começa a falar com um público um pouco mais amplo e às vezes até influenciar seus planos de comunicação. E onde a gente gosta muito de trabalhar e de fazer essa provocação é de como construir essa maturidade 3.0 que permite com que a gente já possa ter outras abordagens para além dos relatos padrão default para engatilhar essas conversas, como a gente consegue fazer aí um engajamento de diferentes stakeholders, conforme a Elite falou, sejam os internos, sejam os externos, ou até mesmo colaborações intersetoriais,
para que, de fato, essa instituição ela possa ser relevante na construção ou na articulação aí da geração de impacto para esses temas socioambientais que são prioritários. E, junto a isso, né, Leite, independente de serem dados relacionados à sustentabilidade e impacto, a gente fomentar essa cultura de dados mais distribuída, estratégica e, consequentemente, mais resiliente aí contra qualquer tipo de descontinuidade, na produção desses relatórios. Então, seja qualquer que seja aí o seu nível de maturidade, a gente está disposto a dar suporte para essa construção de levantamento de dados, de definição de temas estratégicos prioritários e de formas inovadoras de como contar essa história. Perfeito. E eu acho que cada uma dessas empresas, a gente vai falar mais para frente também, não importa muito o tamanho da organização, vai passar por desafios diferentes quando a gente está falando no futuro, né? Então, acho que é uma das outras questões que a gente precisa considerar, que é uma questão é a maturidade, a outra questão é realmente o tamanho da empresa, né? Exemplo, nós, que somos uma empresa pequena e que agora vamos começar o processo também de certificação. Então, a gente entra nesses dois desafios ao mesmo tempo, né? Então, obrigada, Vini. Meu nome é Letícia. Eu fico muito feliz de estar aqui. A gente está comunicando todo o estudo e todo o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos 6 meses e vai continuar a fazer nos próximos anos. Eu sou CEO e cofundadora da Odd. Como eu comentei, a Odd é uma empresa que começou no Brasil. Nós somos uma empresa gaúcha. E em 2020 eu mudei para fora porque eu queria fazer um mestrado em dados e design, mas também porque eu queria beber um pouco de outras fontes relacionadas ao que estava sendo feito na área de visualização de dados. Eu brinco que eu queria não só ler sobre as pessoas, eu queria conhecer elas, né? E isso foi muito bacana porque a gente realmente saiu de uma relação local para uma relação global muito rapidamente. A gente trabalha transformando e reimaginando dados em histórias, em sites, em ferramentas de exploração de dados, em informações que possam ser de alguma maneira ou de outra acionáveis. No final do dia, o que a gente busca mesmo é apoiar as pessoas a iniciar conversas a partir de dados. E a gente sabe que não é uma tarefa simples, né? E nem boba, eu diria. Nós trabalhamos muitos anos apoiando tradução científica, ainda fazemos isso, e junto a organizações. A gente vai desde a estratégia, a exploração, a visualização de dados, pesquisas, informações e conceitos complexos, que é muito o que a gente está trabalhando aqui, é uma complexidade muito grande a ser comunicada. E como eu comentei, o que eu quero e o que a gente busca é gerar ação, é gerar decisão e é gerar uma conversa. A gente está atuando em 3 áreas. Então, a primeira delas é o estúdio, que é um pouco isso que a gente vem trabalhando aqui agora, que é como eu faço o melhor uso da informação. O segundo deles é a educação. Surgiu como algo muito natural, porque muitas vezes os clientes acabavam pedindo para a gente fazer uma formação também durante o processo. Então, hoje a gente tem capacitação, principalmente em como entender e utilizar dados, desculpa, em como melhor visualizar e como contar histórias. Então, a gente tem formações que são desde mais curtas a um pouco mais longas, né, com exemplos de clientes como o Enap, Leroy Merlin. E a gente tem uma área que a gente abriu muito vindo para cá, que é uma área de prototipação e estudo de futuro de interação com dados. Então, como vai ser a forma que a gente vai interagir com dados no futuro? E a nossa conversa com toda essa área de ESG e sustentabilidade também vem muito dentro desse universo, né? Como que a gente pode pensar no futuro maneiras diferentes de eu compreender e eu entender o que é realmente um esforço gerado, o que é realmente um esforço feito. Então, como eu comentei, a Odd ela vai desde os dados até a ação, passando desde as análises, visualizações, histórias. E muita gente fala que isso são processos extremamente tecnológicos, né? A gente não é uma empresa de software, mas a gente trabalha com software e com tecnologia, porque o nosso processo e o nosso dia a dia é traduzir elementos e questões que são intangíveis em elementos tangíveis, né? É muito humano, dado, é uma coisa que a gente às vezes não se dá conta do quão humano é. E isso também passa por esse processo todo de sustentabilidade. A gente tem muitos clientes que estão já dentro da área de impacto social, educação. Hoje, Fiocruz, FGV são Insper, são grandes clientes nossos no Brasil. E como eu comentei, a gente trabalhou quase 4 anos conectados principalmente com o Ministério da Saúde do Brasil, mas também Bill e Melinda Gates Foundation. A gente foi partners da Fundação Bill e Melinda Gates em Brasil, Índia e África, apoiando pesquisadores a traduzir projetos em saúde materno-infantil. Então, aqui vocês vão ver um pouco dos nossos projetos. Eles vão desde coisas relacionadas a dashboards, a indicadores e sites que são mais interativos, dentro da área da saúde, dentro da área da saúde materna,
e até coisas um pouco mais exploratórias na área da Amazônia, em como visualizar dados de pessoas ou de interesse em visualização de dados. Eu posso mandar depois a um dos nossos casos e os nossos projetos digitais, principalmente abertos, né? Aqui também tem uma outra visão, acho que deles. O primeiro projeto lá de cima acho muito bacana, porque ele é um projeto que foi desenvolvido em parceria com uma especialista, a professora Carmen Simone Diniz, da USP, e ele foi para apoiar no combate à cesárea, porque no Brasil, o Brasil é o segundo país no mundo com a maior quantidade de cesárea letiva, né? A gente vive uma epidemia da cesárea, e ele é um projeto que hoje está sendo adotado pela Unicef para poder combater a cesárea. É uma maneira de incluir a mãe no processo de entender que o parto ele é um direito e o parto ele deveria, de uma maneira ou de outra, ser espontâneo, né, ou o mais espontâneo possível. O projeto do meio, que vocês estão vendo, é um projeto que está acontecendo agora e ele vai para o ar até o final do ano e no ano que vem, que é o aplicativo do Criança Feliz. Então, a gente vai lançar esse aplicativo no Brasil, Indonésia e Jamaica. E ele está conectando todos os dados de todas as crianças vulneráveis e alguns outros projetos que ganharam várias premiações, como, por exemplo, o da esquerda de baixo, que é o IMAP, imap.org. Ele é um índice município amigo da primeira infância, em que ele ajuda a identificar quais são os indicadores e quais os municípios que são mais ou menos propícios para o desenvolvimento da primeira infância. Então, a gente tem muita experiência com vários tipos de informações e vários tipos de dados, sejam eles mais corporativos ou menos, mais exploratórios, mais brincalhões ou mais sérios. E o nosso papel é sempre poder levar isso para um questionamento e trazer isso para um ponto de que a gente consegue fazer isso de uma maneira diferente, a gente consegue fazer isso mais interessante, a gente consegue engajar o nosso usuário, a gente consegue pegar ele lá na pontinha e trazer ele para dentro e iniciar essa conversa. Então, esse é muito do trabalho que a Odd tem feito nos últimos anos, né? E aí, unindo experiências, a gente trouxe o que a gente chama de melhor de ambos os mundos, né? De um lado, a nossa inteligência em dados e informação, e como comunicar e como utilizar a tecnologia para fazer essas coisas acontecerem. E do outro lado, a experiência da DECA, né? Na avaliação e certificação de indicadores, mas também, e principalmente, eu diria, né? Na cocriação de estratégias, de engajamento de múltiplos stakeholders e na transformação de projetos e iniciativas de impacto integrado. Então, vou comentar um pouco agora sobre o que a gente tem feito nos últimos meses e para onde a gente está caminhando. E a gente vai pedir a ajuda de vocês também para nos ajudar a mapear quais são os desafios que vocês têm passado. Acho que isso é uma primeira conversa, né, Vini, que a gente quer trazer. A gente vai fazer hoje em português e amanhã a gente vai fazer em inglês, porque a gente entende que realmente é uma demanda e uma necessidade de mercado de empresas de todos os setores e todos os tipos de organizações, né? Então, a gente vê hoje que se entende que o relatório integrado, né, ou o relato de sustentabilidade, ele é algo algo que virou um status quo no mercado, eu diria. O relatório é o que se espera que as empresas gerem. Então, uma das coisas que a gente vê muito, né, e olha muito para esses relatórios é assim, tá, mas qual é o impacto realmente que foi gerado? Será que 200 páginas conseguem traduzir isso? Qual é a mensagem principal que a gente está tentando comunicar com isso? Será que eu consigo rapidamente, através de um relatório, entender essa informação? Será que aquilo que eu estou gerando é só mais um relatório dentro de todos os universos de relatórios que todas as empresas vão gerar? E se hoje isso não é obrigatório e amanhã vai ser, como que a gente vai se destacar dentro desse monte de oportunidades ou desse mundo, né, de páginas de relatórios integrados? Quer comentar algo aqui, Vini? Eu acho que existe esse desafio quase que editorial cíclico, né? Que todos os anos a gente vai precisar fazer isso. Existe esse desafio de organizar as informações para que você tenha a agilidade de responder diferentes índices e frameworks anualmente. Mas eu acho que é uma coisa maior, né? Que é para além do desafio editorial, é como é que isso de fato vira relevante em termos de estratégia de negócio, de cultura organizacional e que de fato tem aí o engajamento que a gente precisa das outras áreas para que seja uma celebração da inteligência coletiva da empresa, e não só um produto da área de RI e sustentabilidade, né? Perfeito. Então, uma das coisas que a gente tem visto é que as soluções atuais que a gente tem encontrado no mercado, elas são estáticas. Então, geralmente, o que vocês estão vendo aqui no fundo é o padrão, que são essas 200 páginas de relatório integrado, que a minha pergunta é quem lê, né?
Não tem muita possibilidade, ou quase nenhuma, de atualização, então todos os anos se começa do zero, o que, por si só, faz com que um relatório de sustentabilidade não seja sustentável, como que todos os anos eu acabo fazendo a mesma coisa e repetindo o mesmo ciclo. Uma das coisas é que, dentro desse mar de informações, muitas vezes a mensagem e as histórias principais, elas se perdem, e a gente acaba medindo a complexidade de alguma coisa muito mais pelo tamanho do relatório e não pelo esforço real gerado, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é o relatório da Natura de 2022, né? O ano fiscal 2022, que foi lançado em 2023. E aí, a gente trouxe a Natura, inclusive porque a gente entende que a Natura é vista como uma empresa referência dentro do mercado brasileiro, mas Opa, tem um áudio aqui rolando no fundo. Deixa eu só tirar isso. Vocês não estão escutando, acho, né? Não? Tá. O que eles fizeram nesse momento foi um relatório também, mas ele é um pouco mais curto, então eles conseguiram manter em 20 páginas as principais informações. A maioria de vocês deve ter visto, né? Mas ainda assim, ele é um relatório. A única coisa que eles fizeram é que eles animaram algumas coisas que eles colocaram dentro desse relatório, né? Então ele deixou de ser um relatório de PDF e ele passou a ser uma página ou o que a gente chama de um micro website, né? Então é um website que ele vai passando e as informações elas vão subindo. Mas aí, uma das coisas que a gente nota muito é que muitas vezes o papel de fazer a relatoria desses esforços todos, ele cai para uma agência de comunicação. E, de novo, a agência de comunicação sabe muito sobre comunicação e faz trabalhos incríveis, mas muitas vezes falha em coisas muito simples. Então, trazendo aqui um exemplo para você só de uma questão que, quando a gente bateu o olho, me incomodou muito, né? E várias pessoas da nossa equipe também comentaram, é que tem erros básicos de visualização de dados e tem um único slide que mostra a visualização de dados, mas talvez pelo fato de que tenha caído dentro de uma área de comunicação, as pessoas não tenham tido um conhecimento sobre isso, né? Então, uma das coisas que eu não sei se fica claro para vocês, mas eu não tenho a mesma base de comparação entre todos esses dados. Então, esses dados todos, eles não começam no zero, e pode ser muito tecniquez para muita gente aqui, mas eu estou dizendo, por exemplo, que esse EBIT daqui de 2,7 bilhões é maior que esse de 3 bilhões. Então, essa comparação ela não funciona, né? Eu tenho um erro muito grande para uma das maiores empresas do Sistema B do Brasil, num relatório, e a única página de visualização dela. Por mais que a visualização seja bonita, eu não testei se ela é acessível, inclusive eu poderia testar com vocês aqui agora, se a gente quisesse. Então eu poderia ver se, por exemplo, ela é acessível para pessoas que têm algum tipo de daltonismo, essa não é, por exemplo. Então tem várias dessas questões que são técnicas e que acabam não atendendo a realmente a parte de visualização de dados e de comunicação. E aí vem minha outra pergunta que será que isso é importante para o consumidor final? Acho que essa é uma das grandes perguntas, né? Será que isso está comunicando realmente com o meu usuário final? Então, uma das coisas que a gente tem visto e algo que a gente tem conversado muito com os clientes que a gente está atendendo agora eu não preciso ter uma única solução para todo mundo. Não é um anel que vai resolver a vida de todo mundo, né? Que vai rule them all, como se fala, né? Para cada audiência, eu posso ter sim um propósito e uma solução distinta. Então, a gente vê que quando a gente fala de certificadoras, a importância mesmo é eu ter uma boa base de dados que essa pessoa possa filtrar, né? O auditor lá, ele quer filtrar o índice dele. Ele não precisa saber qual é a mensagem de comunicação da empresa. E eu estou botando um esforço gigante em cima de uma relatoria que, na verdade, o que o auditor precisa é do número. E se eu não entregar aquele número, ele não vai conseguir qualificar, ele não vai conseguir pontuar, eu não vou conseguir pontuar da maneira que eu precisaria. Depois, tem toda uma parte de investidores e do conselho que o que essas pessoas precisam ver muito mais é qual foi o esforço gerado e se o esforço gerado ele teve progresso, quais os ganhos e quais são os próximos passos. Muito mais do que isso também não interessa para o investidor. Todas as outras questões por trás não é o que interessa tanto assim. Então, a gente fala muito sobre pensar em algo relacionado a muito mais uma visão de linha do tempo, com projeções futuras, né? Uma matriz de materialidade que mostra onde realmente a empresa está colocando os seus esforços e onde ela está apostando para o futuro, né? Que é algo que traduz isso facilmente para quem tem um olhar mais analítico, como muitas vezes um investidor. E quando a gente fala de outras áreas e população, que a gente poderia inclusive dividir em 2 blocos aqui, tá? A gente vê que daí sim vem uma necessidade de a gente falar sobre o esforço dos agentes envolvidos, quem são os outros parceiros, como essas empresas e como essas áreas estão sendo envolvidas.
E qual é o impacto que eu estou gerando para a sociedade? É isso que as pessoas querem saber. O que elas ganham com isso no final do dia, né? O EBITDA da Natura não faz nada de diferença para vocês e para nós, seres humanos, a não ser que vocês sejam investidores da Bolsa, né? Mas fora isso, eu entendo que não. Então, a gente vê que soluções interativas que permitam explorar as diferentes ODSs, traduzindo o que são ODSs, porque às vezes as pessoas não necessariamente sabem o que são os ODSs, né? E tendo uma visão de qual o impacto gerado e de linha do tempo também com projeção, são soluções muito mais adequadas para cada um desses públicos. E aqui são só alguns exemplos, obviamente, a gente teria que entender para cada empresa qual é a necessidade, né? E aí, dando alguns exemplos para vocês de empresas que entenderam isso na nossa visão já, é a Apple, por exemplo, ela tem sim um relatório, tá? E se a gente olhar a parte 1 do relatório, tem no máximo 15 páginas, eu acho. E aí tem bem a parte de highlights, então é o resumo do resumo. Depois a gente tem a parte de progresso, o que foi feito e o que está ativo, o que está ongoing e o que é novo. Está de forma bem rápida e simples, detalhado. E a jornada, onde a gente está, para onde a gente vai. E por último, né, lá na última parte, tem só uma parte de dados. Então, assim, são tabelas, porque eles entenderam que é uma questão de relatoria, não é uma questão de ter que entender quais são os dados, o número né, da informação. Quem quiser ter o benchmark daquela informação, vai lá catar essa informação, senão não precisa comunicar. Então, nada mais do que uma tabela necessária para isso. E quando eu estou me comunicando para o público externo, aí sim, todo mundo já deve ter visto, né? Se não viu, a gente sugere que veja, que foi realmente um relatório em 5 minutos. Eles respondem de maneira super simples. E não precisa contratar o Octavia Spencer para poder fazer isso, né? Tem como fazer vídeos de maneira mais barata do que contratar uma atriz maravilhosa de Hollywood para poder interpretar a mãe natureza, eu acredito. Mas eles deram realmente foi uma sacada muito inteligente sobre como comunicar para onde eles estão indo. Inclusive coisas que eles fizeram, né? Tem um momento ali de negociação entre eles e tal. Mas tá, vamos falar de uma empresa que não é assim, a empresa que tem milhões e zilhões e bilhões, que nem a Apple. Um exemplo muito bacana que eu gosto é de uma empresa chamada Oatly. A Oatly é uma empresa de leites vegetais. E o site deles, o que eu acho legal é que quando a gente entra no site, se vocês, ele é um scroll lateral, então ele anda na lateral, o site, se vocês entrarem. E ele depois do site já começa o relatório de sustentabilidade. Então, o que eu acho legal é que uma coisa está conectada com a outra. Eu não preciso achar o relatório de sustentabilidade, ele está dentro da empresa. E eu acho muito bom porque eles resumem de maneira muito simples desde 2018 se foi bom ou foi ruim aquele ano. Então, vocês vão ver aqui no canto que 2018 que eles escreveram aqui no cantinho que foi um pouquinho pior que o ano passado. Então, tem uma transparência muito grande na maneira como eles comunicam isso. E esse ano eles colocaram OMG, it's actually better this time. Então é tipo, opa, tá um pouquinho melhor. A gente tá feliz por isso. E se vocês olharem assim e andarem para a direita, vocês vão ver que tem um resumo muito simples e muito rápido de todos os principais dados e as informações. Não é super dinâmico, ele é estático, né? Ele ainda não é assim uma dinamicidade gigante, mas ele já entrega uma informação muito bacana. E aí o Vini também e eu separamos alguns outros links que a gente pode mandar para vocês por e-mail, mas eu não vou me estender, não é uma lista extensiva, a gente trouxe só 2 exemplos aqui, porque a gente quer falar sobre outras possibilidades também, tá? Então, uma das coisas que a gente pensa muito e a gente discute muito e se a gente pudesse pensar isso de forma dinâmica? E se a gente pudesse atualizar isso e não fazer algo 100% estático, né? Então, alguns exemplos de coisas que não são da área de sustentabilidade, mas que a gente acha que são interessantes, né? Então, esse é um projeto que a gente fez sobre obesidade, em que ele tem algumas visualizações interativas e ele vai explicando pouco a pouco as informações relacionadas à obesidade no Brasil. E isso poderia ser atualizado, a gente poderia ter algumas dessas visualizações que poderiam ser recicladas, que poderiam ser reutilizadas para contar, e por mais que elas não sejam do universo de sustentabilidade, ela poderia ser aplicada a esse processo. Então, é algo bem básico e bem simples, mas que poderia ser aplicado. O outro é um projeto que ficou muito famoso dentro da área da visualização de dados. Ele foi feito para o World Bank, né, para o Banco Mundial, e ele é um atlas das ODSs. E o que eu gosto é que ele tem resumos das informações e do progresso das ODSs e de diversas delas. Então, se vocês clicam em cada uma das 17 aqui, ele vai trazendo informações para vocês.
Mas mais do que só entregar dados e gráficos, ele também vai contando essa história à medida que eu vou passando o meu mouse, né? E eu acho isso bacana porque é uma maneira da gente traduzir o que está no gráfico para a pessoa que está na frente. Então, é uma maneira de eu simplificar e deixar a informação mais clara para o meu usuário e engajar ele de uma outra maneira, né? E isso poderia ser atualizado e poderia ser, sim, reutilizado, tá? Uma matriz de materialidade, por exemplo, é algo que pode ser dinâmico, ela não precisa ser estática. E um último exemplo dinâmico, que é um pouco mais maluco e talvez muito geek para algumas pessoas, que é uma relação de rede, né? Então, uma rede, ela nem sempre é simples de entender, mas ela é o que a gente chama de bird's eye view, né? Então, ela é uma visão do passarinho lá de fora, mas eu também, se eu quisesse, eu posso clicar em cima e eu posso ter uma visão da formiguinha, né? Que é, clicando em cada uma delas, eu poderia ter informação mais próxima. O que vocês estão vendo na esquerda em cima ali é por ODS, então imaginem que eu poderia ter uma visão por ODS dos impactos e de todos os atores envolvidos dentro da empresa. Eu poderia ter uma visão de quais são os ecossistemas que estão sendo impactados e como. Eu poderia Quais ter são uma os visão de linha temas do tempo. materiais? Quais são os temas Perfeito. materiais aprovados na tua última matriz de materialidade? Como é que você está articulando esses impactos, né? Perfeito. Então, essa é uma que a gente deve elaborar e fazer no próximo ano, inclusive, mas é algo que pode ser pensado para um primeiro ano com algumas visões e com pequenas alterações, isso poderia evoluir e poderia se transformar em algo maior, né? Então, inclusive, tem maneiras de fazer onboarding do nosso cliente para dentro de uma solução dessas, tá? Outras provocações que a gente traz, e agora eu estou indo para o final, se fosse uma experiência, se fosse uma fisicalização. Então, um projeto que a gente tem feito, esse é um projeto da Odd, tá? Chama Braids. A gente está pensando, será que a gente não poderia usar sustentabilidade de alguma maneira? Será que eu não poderia contar isso numa camiseta? Qual é o impacto das emergências climáticas? Então, a gente tem estudado alguns dos dados e como a gente poderia visualizar eles. E aqui estão alguns dos protótipos que a gente vai testar nas próximas semanas. E a gente deve lançar esse projeto até o final de agosto, em que a gente tem realmente, nosso intuito é iniciar uma conversa, é trazer essas informações para algo que as pessoas possam usar e iniciar uma conversa. E isso poderia ser feito por uma empresa ou por uma organização também. Também existe arte inspirada em dados, existem experiências inspiradas em dados, e eu poderia ter exposições, eu poderia ter em eventos, eu poderia ter em outros elementos em que eu traduzo essas informações de maneira interativa, de maneira simples e de maneira traduzida, né, de maneira engajadora para o meu usuário final. Porque não preciso Mas, saber, às vezes, o número. Diga. não, e até aquele exemplo que a gente escutou semana passada de uma instituição que foca bastante a agenda em economia criativa e cultura, que é trazer dados sobre esses dois temas em aparatos culturais, né? Fazer com que esse lugar de experimentação possa ser expositivo, interativo e gerar conversas presenciais, né, dentro dos espaços também. Perfeito. Não precisa ser algo. Acho que uma das coisas que a gente se prende muito é que tem que ser o número, né? E não, às vezes a mensagem que eu posso passar, ela pode ser passada de maneiras distintas e diferentes. E também, por que não, mais tecnológica, né? A gente não poderia usar AR e VR para poder comunicar alguma coisa, para poder brincar um pouco e poder trazer outros elementos para dentro disso. Então, acho que eu termino aqui muito a parte de provocação e de trazer realmente ideias e outras soluções, mas eu vou deixar aqui com o Vini um pouco para ele comentar essa parte final. E acho que é esse cruzamento, né? A gente mostrou aquele gráfico das três ondas inspirados lá no design regenerativo que falam de níveis de maturidade, mas a gente sabe que também tamanho e trajetória empresarial também faz diferença nesses desafios, né? Geralmente empresas pequenas, de capital fechado, de repente vão estarem cruzando informações de um assessment como o GRI e de repente uma certificação B. Então, precisa um pouco dessa fase de estruturação das evidências que vão acabar comprovando essa história ou esse propósito que esse negócio de impacto possa vir a ter. As médias, eventualmente, já vão ter uma necessidade maior de adequação de processos e protocolos para que consigam atender essas demandas caso estejam nessa jornada de abertura de capital. E como é que a gente pode não só perceber esses novos padrões que serão exigidos, mas de como a gente constrói uma comunicação autêntica sobre eles, porque são dois desafios, né? Primeiro, a gente vai ter 2, 3 anos de adaptação para preencher esses parâmetros, depois, com todos esses parâmetros na rua, como é que a gente se coloca diferente de tudo aquilo que vai ser colocado no mercado?
E nas grandes, eventualmente, a gente ter esse fomento, não só de uma cultura de dados e de engajamento de múltiplos stakeholders, mas como a gente gosta de provocar, uma empresa que tende a se colocar como novo protagonista no futuro também vai precisar fazer outras articulações de colaborações com stakeholders externos, públicos reguladores, a sociedade como um todo, e até mesmo frenemies ou competidores que possam estar se envolvendo em mesmas causas. Um exemplo que a gente gosta muito, por exemplo, é a fábrica de vacinas na época do Covid, onde a gente tinha Fenza e Ambev fazendo o mesmo tipo de doação, aporte ou articulação de impacto por uma causa comum. E Perfeito. a gente vai mostrar para vocês um pouco desse cruzamento, né? Então, desde o final do ano passado, a DKO e alguns outros parceiros começaram a estudar essa correlação entre eles, e é dessa correlação entre eles que a gente está construindo a versão 2.0 das joias e de como a gente faz esse desdobramento também das possibilidades de visualização dessas informações. Então, tem Então, todo um trabalho de melhores frameworks, síntese de relatório, referências, né? Ele é bonito aqui, mas aqui por trás é um grande Excelzão de o cruzamento que a gente tá fazendo de todos os diferentes sínteses, né? super. Para quem gosta de Miro, assim, só de olhar o Miro que a gente construiu, é uma fazenda, de todos os índices possíveis, com muito uso aí de experiência, até de inteligência artificial para mapear algum desses padrões também. E a gente Perfeito. quer, pode falar, Lud. Não, vai lá. É que a gente queria ouvir um pouco vocês também sobre perspectivas de desafios, né? Porque a gente sabe que essa jornada de contação de histórias baseada em dados, ela tem diferentes pontos de entrada, diferentes desafios culturais de implementação, mas também diferentes desafios de como é que a gente pode fazer essa contação de história. Então a gente queria ouvir um pouco vocês e a gente vai compartilhar aqui no chat o link do Miro para que a gente possa coletar um pouco dessas informações para que na sequência a gente possa conversar um pouquinho. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o link aqui no chat. E eu Então, vou parar de confirme. compartilhar, eu vou parar de gravar. Um Tá, segundinho. perfeito. Então, o que a gente quer nesse momento é ouvir vocês, que são amigos, parceiros, pessoas